e vai começar agora mais um programa da Rádio Canta que eu me escondo. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Está lá em Mateus capítulo 5 e o versículo 5, o próprio Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Que mansidão é essa que Jesus está falando? Nós não podemos interpretar esta mansidão de uma forma natural, de uma forma física, de comportamento. É porque o temperamento dessa pessoa é tranquilo, é calmo, é sereno. Não é dessa mansidão que Jesus está falando aqui. Se nós formos interpretar de uma maneira natural e sobre comportamento ou temperamentos, nós vamos então entender que o próprio Jesus se contradiz. E quando ele entra no templo e tá lá os homens vendendo, comprando, fazendo de comércio a casa de Deus, e aí Jesus pega um chicote e sai chicoteando tudo, derrubando tudo, arrancando tudo, batendo em tudo. Aí fala: meu Deus, e agora? Jesus falou que bem-aventurado é os mansos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então você vê que essa passagem de bem-aventuranças é espiritual, é no âmbito espiritual. Quando Jesus fala bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, está falando de uma outra coisa, né? Então, se nós fôssemos olhar pelo âmbito realmente físico, humano, seria uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Então, como é que Jesus fala de mansidão e logo mais ele está ali chicoteando, batendo, derrubando, destruindo tudo que os cambistas estavam fazendo dentro do templo? Então você vê que é uma coisa espiritual. Vamos lá então entender o que é ser manso. Manso, né? Primeiramente, as coisas de Deus, elas estão sempre em ordem. Primeiro, nós vemos que a bem-aventurança que Jesus fala é bem-aventurado os pobres de espírito. É aquela pessoa que entende a sua fragilidade, entende que ele realmente não é nada sem Deus. Então, primeiramente, ele reconhece a sua natureza tão pequena, tão inútil, sem a presença de Deus. Aí, segundo, ele fala sobre bem-aventurados que choram. É justamente quando nós vemos a nossa fragilidade como ser humano, que não somos nada, que somos pobres de espírito, que dependemos de Deus. Aí nós entramos para a segunda fase, que é o choro. Choramos pelos nossos pecados. E aí, em sequência, vem bem-aventurado os mansos. Você vê que é uma sequência? Então, a mansidão também não podemos colocar no âmbito natural ou sentimental do ser humano. Mas nós vemos que essa mansidão se trata de quê? De uma obediência, de uma sujeição, de uma sujeitar-se aos planos de Deus. E você vai ver também que Jesus dá um ato de mansidão. Quando ele é preso, ele vai pacificamente. Porque ele diz assim para os homens que o prenderam: se eu quisesse, eu pediria ao Pai, né, uma legião de mais de 12.000 anjos, e o Pai me daria. E o Pai logo o enviaria. Então, o que ele estava dizendo assim? Eu não faço a minha vontade. Eu tenho poder, eu posso clamar a Deus e Ele me tirar. E você vê que quando o Senhor fazia suas orações, Ele dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então nós vemos que Jesus, Ele nos dá um exemplo de mansidão, se tratando de sujeição, de obediência, de entrega à vontade de Deus. Nós vemos que tem muita gente na igreja que primeiramente ela reconhece que é pobre de espírito, ela chora, ela lamenta pelos seus pecados, mas ela não consegue viver a terceira bem-aventurança, que é a mansidão. Não é a mansidão física, não é a mansidão emocional, porque eu tenho um temperamento assim. Não é esse tipo de mansidão que Jesus está falando, e sim a mansidão de sujeitar, obediência, aceitar a vontade de Deus, aceitar o novo de Deus, os planos de Deus.
Porque nós, como seres humanos, quem não tem planos? Ah, eu sonho em fazer isso, eu sonho em tal faculdade, eu sonho disso. É tantos sonhos que nós temos, mas a partir do momento que nós nos sujeitamos a Deus, à vontade de Deus, aí, como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso sim é que é mansidão. É quando você nega a si mesmo, quando você deixa de lado todos os seus planos, todos os seus projetos, para seguir os planos de Deus, para se sujeitar à vontade de Deus. Em Salmos 37, o versículo 11, a palavra diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus fala assim, lá em Jeremias: eu sei o pensamento que tenho de vós, pensamentos de paz. Então os planos de Deus é perfeito para a nossa vida. Só que quando ainda nós não estamos ainda na mansidão mesmo, na entrega total a Deus, nós não queremos aceitar, não nos sujeitamos. E quando o salmista fala sobre os mansos herdarão a terra e terão paz, está falando na plenitude. Quando você realmente faz a vontade de Deus, você se sente pleno, você é completo pelo Senhor. A paz do Senhor, que excede a todo entendimento, entra dentro do teu ser. Pode estar o mundo desabando, pode tudo estar dando errado, mas quando você sabe que está nos planos de Deus, na vontade de Deus, você tem paz. Porque é algo espiritual. Não é essa paz humana de guerra, de coisa, não. É uma paz espiritual. Você se completa. Você se realiza na totalidade daquilo que o Senhor tem para você. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E essa terra a gente não podemos entender como algo também natural, como algo físico. É claro que Jesus mesmo falou que nós não temos que andar ansioso pelo que havemos de comer, o que havemos de vestir, o que havemos de beber, porque disso aí todo o mundo busca. Não quer dizer que o Senhor não vai cuidar de você, não quer dizer que o Senhor não vai cuidar de você concernente a essa vida. Ele cuida de nós. Mas se você for olhar a palavra de Deus sempre com um olhar humano, sempre com um sentimento humano, interpretar a palavra de Deus, você vai se contradizer em muitas coisas. Você vai se frustrar. Você vai querer desistir, porque se você for olhar os profetas, se você for olhar os homens de Deus que se sujeitaram, que foram mansos a obedecer a palavra de Deus, a obedecer ao ídolo do Senhor, a se sujeitar à vontade de Deus, como sofreram. Então, a palavra de Deus, ela não é olhada, ela não é interpretada humanamente, com nossos sentimentos humanos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É claro que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele cuida de nós. Mas nós não podemos olhar o Senhor como um Deus que tem que nos favorecer nessa vida. Porque às vezes, irmãos, nós colocamos muitos chavões e interpretamos muito a palavra de Deus errada. Por exemplo, quando nós falamos da oferta, nós falamos assim, que a alma generosa essa engordará. Você não está vendo que Deus cuida de você? Tem faltado pão? Tem faltado a veste? Você não tem passado fome? Nós começamos a colocar humanamente coisas do dia a dia. Só que se você for um pouquinho mais adiante, para países que as pessoas morrem de fome e glorificando a Deus. Vamos dar o exemplo dos nossos irmãos africanos que andam léguas, andam muito tempo, o dia inteiro para chegar numa congregação que não tem ar-condicionado, que às vezes é até debaixo de árvore. Mas a alegria deles, aleluia, a alegria deles não tem nada a ver com o que ter.
A alegria deles não tem nada a ver com o que possui. Eles são completos, porque eles são mansos, eles estão sujeitos, eles estão entregues totalmente ao Senhor. Então, muitas das vezes, se nós formos interpretar a palavra de Deus simplesmente como humanamente, nós vamos pecar e errar muito, e nós vamos nos frustrar, e nós vamos nos decepcionar. Porque quando nós às vezes se referimos à oferta e falamos, colocamos diante de nossos olhos, olha, tá vendo, não falta o pão, não falta a veste, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem tal. Só que se você for olhar também os nossos irmãos, que estão servindo ao Senhor do mesmo jeito, com mais alegria do que nós. Porque é uma alegria contagiante, a alegria deles. E aí não tem casa, não tem uma igreja com ar-condicionado, não tem banco estocado, não tem teto. Às vezes está debaixo de uma árvore. E todo o tempo que ele está dentro, prestando o seu culto a Deus, eles estão pulando, estão glorificando, estão cantando, estão chorando. Às vezes dando uma oferta daquilo que já não tem, com alegria. E muitas das vezes com fome, mas a alegria deles não está condicionada ao que tem, ao que possua. É espiritual. Mesmo com fome, sem um teto, privações de todas as formas, da mais deplorável para um ser humano, mas eles não estão condicionados, a alegria deles não está condicionada a essas coisas. Que você possa realmente não só reconhecer que você é pobre de espírito, não só lamentar pelos seus pecados, mas também ser manso. Porque, sendo assim, você vai ter uma vida plena com Deus. A paz do Senhor, que excede a todo entendimento, reinará em todo o teu ser. Independente do que você tem, do que você possui, você será completo.